Você ligado no canal da Igreja Batista do Barro Preto aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Esta é a EBD dos adolescentes. Agora são 19 horas e esse vídeo está indo ao ar no dia 19 de junho. Se você está vendo na data da estreia, muito boa noite. Se você está vendo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer e uma alegria para nós ter você aqui com a gente no nosso canal. Bom, aqui no canal do Barro Preto, além das EBDs dos adolescentes, você encontra também as EBDs dos jovens, vídeos devocionais, os vídeos dos coros e os nossos cultos. A nossa programação semanal de cultos que começa no domingo, sempre às 10h10 e às 19h30, nas quintas-feiras às 20 horas e aos sábados o culto da juventude transmitido a partir das 19 horas, sempre aqui no nosso canal do YouTube. Eu estou falando com você, hoje é dia 19, no dia 21 é aniversário da nossa igreja, domingo agora, neste domingo, e a igreja está com um plano de reabertura gradual do nosso templo. Então, a partir deste domingo, aos poucos vai voltar a ter presença de congregação física, né? Não só mais a congregação online, virtual, mas com limitação de pessoas e sempre obedecendo regras de inscrição e de cuidado. Então, preciso se inscrever na Secretaria da Igreja. Você pode ligar na Secretaria da Igreja ao longo da semana para se inscrever e desde que você cumpra uma série de orientações e instruções que eles vão passar para você, ok? Mas enquanto você não pode ir à igreja, se você não puder ir à igreja porque não conseguiu fazer a sua inscrição, você continua cultuando a Deus conosco e aprendendo a palavra dele aqui pelo canal do YouTube. Bom, hoje é a última lição da nossa revista Vestindo a Camisa dos Adolescentes, ok? Nós chegamos na última lição dessa revista que a gente começou lá atrás, lá em março, lá depois do carnaval. E estamos encerrando ela nesta semana. Então, a partir da semana que vem, nós temos novidade aqui na EBD dos Adolescentes. Fique ligado para não perder nada, ok? Vou te convidar a pegar sua Bíblia. A minha Bíblia já está aqui. Minha Bíblia. Pegue seu exemplar da Bíblia Sagrada, seja lá qual for a tradução dele, ok? E vamos juntos, então, passear pela Bíblia. E hoje o nosso tema ele é muito bacaninha. Hoje nós vamos conversar sobre obediência, ok? Vou pegar meu slide aqui, segundinho, que eu já volto. Bom, voltamos aqui e hoje nós vamos tratar da lição 16 da nossa revista. Em todo jogo, há regras e um juiz. Bom, a gente vai começar a nossa lição conversando um pouquinho sobre regras e sobre juízes no nosso cotidiano. Gente, eu quando era criança, te contar, eu gostava muito de jogo de tabuleiro. Então, eu vivia pedindo para os meus pais, Natal, aniversário, para ganhar jogos de tabuleiro. Então, quando eu ganhei um War, foi uma delícia para mim. Foi o ápice da minha infância, foi ganhar um War. Eu acho que eu tinha já uns 11 anos, quando me deram um War. Mas, assim, a gente gostava muito de brincar de jogos de tabuleiro. Tive vários jogos de tabuleiro na infância. Nunca tive o Banco Imobiliário, por sinal. Mas eu falei do War. O War, ele foi um jogo que marca. Primeiro porque ele é famoso por destruir amizades, né? Primeiro, aliás, antes de destruir amizades, ele dura 5 horas, né? O War é um jogo demoradíssimo. Você precisa jogar com tempo. Você não tem que ter compromisso nenhum para conseguir jogar o War direito. Porque ele demora uma eternidade também, né? E o War, gente, ele tem um complicativo, que é, para quem nunca jogou o War, ele é complicadíssimo. Até você entender a lógica dele, não sei se você que está aí já jogou o War, mas a lógica é muito complicada, porque você tem os padrões de exército, os dados, que aí representam o exército, aí você tem que comparar o dado de um com o dado do outro, aí você tem quantidade de exército, mais cartinha, que aí você troca por exército, aí dependendo da quantidade de cartinha você ganha, enfim. E regra de ataque, regra de defesa, é muita regra, gente. O livro de regras do War é um livro grosso para os padrões de jogos infantis. E realmente, eu lembro quando a gente jogou o War pela primeira vez, a gente demorou para entender como é que funcionava. Precisou jogar várias vezes
para a gente começar a entender como é que funcionava o negócio. Bom, o War tem esse conjunto de regras muito complicado, né? Por um outro lado, eu não poderia falar de jogos sem mencionar o jogo predileto de 10 entre 10 igrejas batistas do Brasil, que é o Uno. Gente, o que seria dos acampamentos, dos acampadentros, de qualquer programação mais social sem o Uno? O Uno, ele é um jogo que eu selecionei, primeiro porque ele é muito popular, e segundo porque ele tem vários tipos de jogo. A gente consegue jogar Uno de várias maneiras diferentes. Seja com regra nenhuma, só você jogando carta, basicamente, ou então com um monte de regra. Regra do set, você fica quieto, aí volta, passa, joga por cima da outra, fura a vez do outro se a carta for igual. Aí regra, não pode jogar tal carta a determinada hora, você não pode terminar o jogo com a carta X, com a carta Y. Regra de combinação, que tipo de combinação que pode. Enfim, o Uno você pode jogar desde do zero regras a uma infinidade de regras. E a cada dia sai uma regra diferente. E eu estou falando de regras, gente. Eu poderia citar aqui o caso dos Padrinhos Mágicos. Você que foi criança e assistiu Padrinhos Mágicos, eu não sei se na época de vocês passava Padrinhos Mágicos, né? Mas os Padrinhos Mágicos tinham lá o livro das regras, com os pedidos que não poderiam ser feitos pelas crianças, né? Os Padrinhos Mágicos concediam desejos, mas tudo tinha limite, não é? Bom, então todo jogo tem regras, e aí eu botei o desenho dos Padrinhos Mágicos, porque os Padrinhos Mágicos, eles representam aquele desenho ali, a vontade de uma criança, né? Que era o time, né? Você tinha a criança que fazia pedidos, que fazia desejos, né? Para representar, no nosso caso aqui, a nossa vida, né? O time fazia lá os desejos deles no desenho, mas aqui na nossa vida a gente também tem regra. A gente também funciona com regras. Assim como os pedidos dos Padrinhos Mágicos também tinham regras, a nossa vida também é regulada por regras, né? A gente no Brasil, se você está me vendo, da República Federativa do Brasil, nós temos a Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. Nós temos uma série de códigos, Código Eleitoral, Código Penal, Código Civil, Código Processual, códigos, enfim, você tem várias legislações, várias leis ordinárias, a gente tem conjunto de regras, vários conjuntos de regras no Brasil, certo? Além da própria Constituição. E a gente tem as leis, eu estou falando isso só no nível federal, porque aí cada estado tem as suas próprias leis, cada município tem suas próprias leis. Enfim, a gente tem regra para tudo que você pensar, né? Regra de trânsito, regra de boa convivência, regra, enfim, muita regra. E aí, gente, toda regra precisa ser cumprida. E na lógica nossa, ser humano, a gente precisa de alguém que vá lá e faça essa regra ser cumprida, certo? Que é a figura de, por exemplo, no caso da regra de trânsito, é um guarda de trânsito que vai lá. No caso de uma regra criminal, é o juiz que faz com que a regra seja executada, certo? Bom, aqui na nossa vida, eu vou pegar aqui um exemplo prático. Por exemplo, falando em juiz, o juiz de futebol, né? E eu peguei essa imagem aqui porque eu lembro que uns 2 anos atrás, quando teve a febre do árbitro de vídeo, durante a Copa do Mundo na Rússia, né? A gente adorava ver jogo e o árbitro fazendo assim, aquele sinalzinho quadrado, dizendo que que o lance tinha ido para análise do árbitro de vídeo, VAR, né? Juiz. E o VAR veio, gente, o árbitro de vídeo vem justamente por causa de erros que porventura aconteciam, né? Então, para eliminar ainda mais a chance de erro na aplicação das regras do futebol, certo? E eu falei do futebol, eu vou falar de outra brincadeira que eu conheci na minha infância como sendo Cidade Dorme, né? Eu chamava de Cidade Dorme na minha infância, tem gente que chama de assassino, de detetive, de máfia, que é um nome, acho que é até mais comum do que Cidade Dorme, mas que a brincadeira basicamente é, você tem os cidadãos lá, todo mundo forma uma rodinha para brincar, você tem cidadãos, e aí um moderador, uma pessoa não brinca, e essa pessoa escolhe os assassinos, escolhe um detetive e escolhe o anjo. E aí a brincadeira é
ver quem vai ganhar, se é o detetive ou se é os assassinos. Bom, nessa brincadeira, como eu falei, a gente tem uma pessoa que fica fora do jogo só monitorando, só regulando, para garantir que o jogo está correndo tudo beleza, todo mundo está seguindo as regras bonitinho e que nada está saindo de errado. Então a gente tem essa figura moderadora, essa figura de juiz, de arbítrio, certo? Que na verdade a gente pode dizer que é uma figura de autoridade, certo? E aí a nossa conversa de hoje vai tratar justamente sobre a obediência às regras e a obediência às autoridades. Então vou convidar você a ler comigo este versículo, esses 3 versículos lá em Romanos capítulo 13, que nos versículos 1 e 3 vai dizer o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. É curioso pensar que o apóstolo Paulo escreve isso num momento da história da igreja em que você tinha já perseguição oficial, né? Você tinha várias autoridades que perseguiam os cristãos. E aí veio numa época em que tinha mesmo, de fato, perseguição ao cristianismo, certo? E o apóstolo Paulo, ele orienta a obedecer às autoridades, se sujeitar, né, na verdade, às autoridades, no sentido de que a autoridade está ali é porque Deus permitiu que ela exercesse a autoridade. Porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. Toda autoridade no céu, na terra, debaixo da terra e no universo inteiro provém de Deus. Porque ele é a autoridade maior, não é? Ele que criou tudo, ele que é o dono de tudo, então a autoridade é toda dele, tá certo? Então, toda autoridade terrena é passageira. Todo poder terreno, ele é passageiro. Toda autoridade só exerce autoridade porque Deus permitiu que ela estivesse ali exercendo a autoridade. Como o versículo aí colocou. Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, certo? Bom, e aí a orientação do apóstolo Paulo é essa. Pratique o bem e ela o enaltecerá. Né? Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. Faça a coisa certa. Se você agir corretamente, proceder corretamente, você vai viver bem. Certo? Claro, gente, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, na hora que a igreja é perseguida, em que, em tese, assim, os cristãos não podem se reunir, é proibido ser cristão. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens, certo? Mas, no sentido que o apóstolo Paulo nos coloca aqui, que é mais sobre questões de procedimento na vida, na nossa vida cotidiana, o que ele nos orienta é, a autoridade estabeleceu uma coisa, faça tal coisa. Não seja rebelde, não. Cumpra. Obedeça. Se não vai contra a sua fé, se não vai contra Deus, né? Se não está te proibindo de ser cristão, por exemplo, né? Cumpra. Obedeça a sua autoridade. Porque ela foi determinada por Deus. Ok? Bom, quando a gente obedece às autoridades, a gente tem que lembrar que nós devemos obedecer a todo aquele que exerce autoridade sobre as nossas vidas. E aí, gente, a autoridade a gente restringe geralmente ao governo, né? Prefeitura, governo federal, governo estadual, né? Estadual, perdão. Mas a gente tem que lembrar que a autoridade começa dentro de casa. Seus pais, seus responsáveis, são autoridades sobre a sua vida. Seus líderes da igreja são autoridades sobre a sua vida.
seus professores, seus diretores, seus coordenadores na escola são autoridades sobre a sua vida. E mais ainda, Deus é a maior autoridade. Deus está acima de toda autoridade, porque toda a autoridade vem dele, certo? Então, nós devemos obedecer àqueles que exercem autoridade sobre as nossas vidas em todos os aspectos, ok? Então, primeiro ponto, a gente tem que obedecer às autoridades, ok? Quem é a autoridade sobre a nossa vida? Então, o juiz, digamos assim, né? O juiz do nosso jogo, as autoridades, quem exerce poder, ok? Aqueles que exercem poder sobre nós, a gente deve obedecê-los. Deus não nos deu espírito de rebeldia, né? Nós, do contrário, somos os pacificadores, aqueles que procuram a paz com todos, certo? Bom, as regras, então. Eu falei dos juízes, agora vamos às regras, né? Então, por exemplo, as regras. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, lá em Efésios 6, 1 e 2. E a promessa do mandamento é para que te prolonguem os seus dias sobre a terra, né? Bom, filhos, obedeçam aos seus pais. A primeira regra de boa convivência, digamos assim, que Deus bota pra gente, que são regras importantes na nossa vida e que procuram o nosso bem, e que são para o nosso bem. E vocês vão ver que todas elas eu retirei do Novo Testamento, com exceção de uma. Bom, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, primeiro, a obediência aos pais é uma regra, ok? Só existe o juiz, gente, se existir a regra, né? O juiz serve justamente para ser obedecido no sentido de cumprir a regra. Ele serve para fazer a regra ser cumprida. Então, gente, obedece papai, obedece mamãe, obedece aquele que é seu responsável, que é responsável pela sua vida, porque ele quer o melhor para você, não é? Então, a gente tem que procurar mesmo se submeter, sermos humildes, entendermos que aqueles que têm mais experiência que nós, eles podem nos ajudar a viver a nossa vida. Eles podem trazer orientação para a nossa vida. E aí nós devemos ser realmente submissos aos nossos pais. Bom, falei de experiência. Apóstolo Pedro vai escrever: da mesma forma, os jovens sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, os mais velhos são autoridades sobre as nossas vidas. Eu lembro, quando eu era criança, eu sou irmão mais velho, gente. Então, irmão mais velho geralmente tem aquela mania de mandar no irmão mais novo, né? Por dizer, eu sou mais velho, eu mando em você sim, porque eu sou mais velho, né? Mas a autoridade dos mais velhos vem justamente por conta dessa experiência. A gente saber se colocar no nosso lugarzinho, né? No nosso lugarzinho. E se sujeitar mesmo, como Deus nos orienta, porque a pessoa já passou por aquilo que a gente viveu. Claro, ela passou em outro tempo, talvez você pode argumentar comigo, não, mas hoje eu sou adolescente. Em 2020, meu avô foi adolescente nos anos 50, né? Mas a experiência de vida dele, gente, nos ensina muito. Nos ensina muito. Mesmo que a realidade for totalmente diferente, pode ser totalmente diferente. Seu avô pode ter sido adolescente, mas não tinha nem luz elétrica no lugar onde ele morava. Mas a experiência dele vale muito para a sua vida. A sabedoria que ele acumulou, né, ao longo da sua vida, que os idosos acumulam ao longo da sua vida, nos ensinam bastante. Então, aos pais, aos mais velhos, e aí eu vou ler com vocês Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Gente, os nossos líderes espirituais, eles prestam contas. Nossa, né? Um dos versículos que eu mais tenho medo na Bíblia é aquele que fala que eu que ensino, eu tenho responsabilidade dobrada, né? Justamente porque eu vou prestar conta daquilo que eu estou ensinando, meu amigo, né? Então,
Os líderes espirituais, eles prestam contas. É como eles cuidam de nós, como se eles prestassem contas, né? Porque Deus entregou o rebanho dele para um homem, que é o seu pastor, né? O rebanho é de Deus. Olha só, o rebanho não é do pastor Alessio, não é do pastor Wallace, não é de nenhum pastor da igreja, o rebanho é de Deus. Deus confiou, ó, pastor Alessio, pastor Wallace, esse aqui é meu rebanho, cuida deles. Okay? Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus para Pedro, né? Pois bem, então eles cuidam de nós como quem deve prestar contas. Então, a gente deve se submeter à autoridade deles. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Gente, quando um líder espiritual trabalha com alegria, se sente acolhido pelas suas ovelhas, nossa, faz toda a diferença você liderar um rebanho que te ama e te dá suporte, certo? Se discordou do seu líder, conversa, conversa. Não sai xingando, não sai provocando, não sai... Não, gente, conversa, conversa. Porque se você acha que o seu líder errou, nas duas uma. Ou ele errou mesmo, ou você está com uma interpretação errada da Bíblia, não é? E aí, é na conversa, é no diálogo que um apara o outro, que um vai apacentar o outro, como de fato é a função do líder fazer, não é? Então, sim, nós devemos ser submissos aos nossos líderes e obedecê-los, porque eles são a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Eles representam o próprio Deus sobre as nossas vidas. E se a gente discorda de algum ponto, conversa, porque possivelmente você está errado. Possivelmente você está errado. Pode ser que ele também é. Claro, ele é humano também. Mas a gente deve ter essa consciência de orar pelos nossos líderes, de suportar os nossos líderes em oração. Não é suportar, tipo, eu não suporto fulano de tal. Não. É suportar em oração, suportar em diálogo, em amizade. Gente, eu conheço tanto líder, tanto pastor, que não tem um amigo. É um problema com os pastores, realmente. E a gente ser um ombro amigo faz toda a diferença. Você realmente tornar o trabalho dele alegre. Alegre. Porque ele é um enviado do Senhor para ser uma bênção na sua vida. Bom, então, familiares, falamos de familiares, falamos dos pais, né? Dos mais velhos, dos nossos líderes espirituais. E aí eu vou para 1 Pedro 2,18. Escravos, ou em algumas versões traz a palavra servos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. E aí, gente, vocês são adolescentes? Eu trabalho, né? Mas vocês vão entrar no mercado de trabalho, agora vocês começam a estagiar, daqui a pouco estão realmente em emprego, vocês vão se lidar com todo tipo de chefe, todo tipo de líder. E aí, gente, eu falo por mim mesmo. Eu tive chefes excelentes, tenho chefes hoje excelentes, mas eu já tive chefe que eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, que dava um desânimo de trabalhar, dava um desânimo de fazer qualquer coisa. Mas aí, gente, a gente tem que lembrar disso daqui. Sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos senhores bons, aos senhores amáveis, mas também aos maus, né? Isso vai ao encontro de uma passagem que eu gosto muito, que é aquela que diz que nós devemos fazer todas as coisas como se fosse para o próprio Deus. Então, a gente faz o nosso trabalhinho respeitando o nosso chefe, honrando os nossos líderes, porque eles são autoridades, sim, sobre a nossa vida. E vocês que vão entrar no mercado de trabalho daqui a pouquinho, vocês vão reparar que às vezes você discorda, às vezes você não entende, às vezes você fica com raiva, mas suportar em oração e se sujeitar com humildade, é o melhor caminho, sempre. E você vai aprender muito, certo? Você sempre aprende muito quando você aprende a se sujeitar com humildade à autoridade. Bom, eu falei que todas as regras eram do Novo Testamento, menos uma, que é essa daqui, ó, Josué 1,17, porque ela é um pouquinho diferenciada. A gente falou até agora
de chefes, de líderes, de autoridades, de familiares. São coisas terrenas, né? Mas lá em Josué 1:17, olha só o que diz. É o próprio Deus dizendo a Josué: somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que andar. E aí, gente, a maior autoridade que está acima de todas é Deus. A maior autoridade é essa daqui, ó. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É esse código aqui, mais do que qualquer código penal, mais do que Constituição, mais do que qualquer coisa. É isso daqui que você tem que conhecer de cabo a rabo e guardar no coração. Bom, por quê? Porque a maior autoridade sobre a sua vida é esse livrinho aqui, é a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus. E aí, gente, a gente obedece então aos nossos pais, aos mais velhos, aos nossos líderes espirituais, aos chefes, às autoridades em geral, como a gente já falou, né? Professor na sua escola, etc. Por aí vai. E ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E a gente obedece a Deus por meio da palavra. Bom, eu falei agora há pouco, citei o Salmo 119:11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a gente tem que se lembrar uma coisa. Uma coisa é eu conhecer a palavra. Outra coisa é eu praticar a palavra. Aliás, isso é um versículo, né? Tornai-vos praticantes da palavra. Né? Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus se não colocá-la em prática, né? E aí Jesus vai dizer aos discípulos: agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados ou felizes serão se as praticarem. Então, se a gente bota em prática os ensinamentos da palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes. Nós seremos felizes em tudo que fizermos. E aí, gente, a gente tem que lembrar que ser feliz não é você viver com o sorriso do rosto, né? Você vai ficar 24 horas sorrindo. Não. Mas é você ter aquela calma, aquela segurança, aquela paz que excede a todo entendimento. E você ter, de fato, uma vida alegre, no sentido de que pode vir tristeza, pode vir dificuldade, mas você se mantém alegre, você se mantém inteiro, porque Deus está no seu controle, no controle de todas as coisas. E aí, gente, não basta conhecer, é apenas cumprir. Até porque, gente, a gente conhece as regras, mas a gente não cumpre, a gente é punido no jogo. Então, lá no futebol, você tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. Em todos os esportes a gente tem isso. Nos jogos também tem punição para quem não cumpre regras. E aí, gente, a gente tem que se lembrar o seguinte: Deus usa as autoridades constituídas sobre a nossa vida para ensinar e para nos proteger. A proteção de Deus. Eu sempre gosto de ouvir o pastor Wallace falando, sobretudo quando ele fala sobre pais, relacionamento com os pais, que ele fala isso. O Deus fala para a gente obedecer aos nossos pais porque eles querem nos proteger. Né? Via de regra, nossos pais nos amam e querem o nosso melhor. Ele quer te proteger. E aí, Deus usa essa autoridade, gente. Todas as autoridades constituídas são para nos ensinar, a gente aprende com elas e elas estão ali para nos proteger. A autoridade é para isso. É para o nosso bem que existe a autoridade. E aí, meus amigos, eu quero encerrar com este versículo lá de 1 Samuel. Gente, qual que é o contexto desse versículo? Samuel, o profeta Samuel, era profeta em Israel e o rei naquela época ainda era Saul. E aí Deus tinha falado com Saul o seguinte: você vai lá, ataca aquele povo e você vai destruir tudo. Não é para pegar nada, né? Porque naquela época, quando tinha uma guerra, você vencia a guerra, você pegava o que tinha de valor do seu inimigo e trazia para si, né? Eram os despojos de guerra, né? Então, coisas de valor, rebanho, gado, essas coisas. Pois bem, Deus disse: vocês não vão pegar nada, é para queimar tudo, para destruir tudo. O que Saul faz então? Vai lá, ataca, ganha, como Deus disse que eles iam ganhar. Só que aí ele olha para os negócios e vê lá um rebanho muito bom, gado muito bom. E aí ele tem a brilhante ideia de: poxa, Deus mandou destruir, mas eu posso pegar
esse gado, esse rebanho aqui, e levar de volta para Israel para fazer um grande sacrifício a Deus, né? Naquela época tinha os holocaustos, as ofertas, né, de sacrifício. E ele passa, vou fazer um grande sacrifício a Deus. Vou pegar esse gado, vou levar ele e vou fazer um holocausto. Pois é, eles voltam então com o gado, voltam com as ovelhas, voltam com tudo, e aí eles fazem o sacrifício. E aí Samuel vai lá, assim, irado, fala, o que você está fazendo, meu irmão? E aí Saul responde, não, eu trouxe isso aqui para sacrificar ao Senhor. Justamente eu peguei mesmo, fui lá, peguei. Eu disse para não pegar, mas eu peguei, mas foi para fazer uma coisa boa. Eu estou sacrificando eles ao próprio Deus, estou oferecendo um holocausto a Deus. E aí Samuel vem com, para mim, um dos melhores versículos da Bíblia, que devia ser nota de rodapé de toda a página da Bíblia, todas as páginas da vida, e devia estar escrito nas portas. Que é o seguinte, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outra versão, que é a versão que eu conheci esse texto, vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente se sacrifica, faz sacrifícios enormes, pessoais, a dizer, não, eu vou agradar a Deus. Não, porque eu tenho que agradar a Deus, tenho que cumprir. E a gente não está se cuidando no sentido de, amigo, obedece. O que Deus quer não é que você faça sacrifício. Você se sacrifique, que você se acabe todo fazendo sacrifício pessoal. Não. Deus quer obediência. Obediência é melhor do que sacrificar. Jesus vai dizer, né? Se vocês me amam, se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu vos digo. Vocês obedecem os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, meu amigo, não basta a gente conhecer a palavra de Deus. A gente precisa cumprir. A gente precisa, de fato, deixar de ser ouvinte da palavra para sermos praticantes da palavra. E aí, na nossa lição de hoje, que é sobre autoridade, sobre respeito às autoridades, eu encerro fazendo esse apelo. Invista seu tempinho conhecendo o manualzinho de regras, que é a Bíblia. Invista seu tempo criando intimidade com o juiz, que é Deus. E se lembre, obedecer é muito melhor do que sacrificar. Obediência quero e não sacrifícios. Pois é, meu amigo. A gente tem que guardar realmente a palavra de Deus no nosso coração e nos tornarmos praticantes dessa palavra. Bom, é isso, gente. Fica por hoje a nossa lição. Fica por hoje a nossa revistinha. Acabamos a revista. Semana que vem a gente vem com novidades, ok? Forte abraço em todos vocês. Que Deus abençoe e até a próxima EBD. Tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.